Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, corretor de imóveis. Conheça as regras que regulamentam a atividade que foi uma das primeiras a conseguir status de profissão liberal, regulamentada por uma lei federal. Olá, como vai? Olá, como vai? Tudo bom? Beleza, gente? Bom, vamos conhecer o imóvel? Trabalho escravo, uma triste realidade que a Justiça do Trabalho tem lutado para mudar. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. Trabalho fácil? Muito tempo livre? Está enganado quem pensa que a profissão de corretor de imóveis é assim. Pelo contrário, para se alcançar o sucesso desejado, é preciso estudar muito, conhecer bem o mercado de imóveis, os clientes e também técnicas de venda. A corretagem de imóveis foi uma das primeiras atividades a conseguir status de profissão liberal, regulamentada por uma lei federal. Vender imóvel profissionalmente é coisa séria, tanto que uma formação especial na área é a porta de entrada para o exercício da atividade. Veja na reportagem de Alexandre Matula. Com sol ou com chuva, aliás, muita chuva, lá vem ele. Um pouquinho atrasado, sabe como é, né? Tempo ruim, agenda lotada, trânsito confuso. Mas estamos aí, cliente sempre em primeiro lugar. Não tá fácil para ninguém mesmo, né? Mas a vida de corretor de imóveis é uma batalha. Não tem salário fixo e tem que correr para viver. Tá certo que a profissão já é regulamentada, os profissionais, embora autônomos, estão amparados pela lei brasileira. A Lei 6.530, que regulamenta a profissão do corretor de imóveis, para fazer uma intermediação imobiliária de compra, venda, locação, no caso, a administração de imóveis. E com tantas atribuições e clientes, só administrando bem o tempo. Que o diga o José Sena, trabalha 12 horas por dia. O corretor de imóveis, que é um profissional liberal, não tem jornada de trabalho definida e por isso tem que ser organizado, ter disciplina. Eu tenho uma disciplina muito rígida porque o profissional que não tem isso, que não tem metas, que não tem disciplina, que não tem determinação, ele está fadado a fracasso. Tanto é que ultimamente, nessa última revisão do Código Civil Brasileiro, do artigo 722 ao 729, as implicações jurídicas e as responsabilidades civis do profissional corretor de imóveis estão ali muito evidentes ali. Então, é necessário que realmente o profissional tenha conhecimento disso e principalmente o cliente. Por quê? Porque muitas das vezes o cliente acha que o corretor de imóvel é só simplesmente aproximar as partes, comprar e vender. Não é. Você tem uma tarefa muito mais difícil, que é a parte documental, a parte jurídica, até o momento, o ato em que você entrega a chave para o cliente e principalmente o que consuma todo o ato da transação imobiliária chama-se registro no cartório de imóveis. Responsabilidade estreitamente ligada à ética profissional. E é isso que o orientador de estudos Pedro Rafael Lima ensina no curso de tecnólogo em transações imobiliárias. Então ela tem que ter o maior número de informações, ela tem que ter sido atendido com bastante ética, bastante clareza, porque é importantíssimo, né? O habitat da pessoa é algo que vai ficar para a vida inteira. E precisamos ter, passar isso para os alunos para que eles passem isso com a melhor clareza possível para o cliente. O Harrison chegou e trouxe a carteirinha provisória dele do CRES e vai fazer um estágio lá com o Júlio. Eu vou acompanhar o tempo todo as atividades do Harrison. Para atuar legalmente como corretor de imóveis, é preciso ter concluído o ensino médio e fazer o curso técnico ou cursar gestão em negócios imobiliários, que tem status de formação superior. Após ele apresentar a declaração de conclusão, ele vai estar podendo fazer a inscrição junto ao conselho. A gente tem observado, que aqueles que têm feito os seus cursos em determinadas escolas que têm preparado melhor,
os seus alunos, eles têm alcançado um sucesso maior no mercado de trabalho. Tiago é analista de sistemas e agora vai ter uma segunda profissão. Além disso, investe em imóveis. E foi por esse motivo, principalmente para conhecer melhor a legislação, que ele buscou o conhecimento no curso técnico, que conclui até março do ano que vem. Sim, é um passo a mais. Eu acho que eu vou ter mais segurança para poder intermediar meus próprios negócios, ter mais segurança no meu contrato, com o meu inquilino, até na compra e aquisição de novos bens. Eu acho que eu vou estar mais bem preparado, né? Mesmo que não seja de inicial eu sozinho, mas eu vou conseguir me embasar dentro de uma lei, dentro de um parâmetro que consiga me dar uma segurança de fazer uma coisa que não venha a tomar um prejuízo. Aí está uma das casas, casa só não, é um triplex que Robson vai mostrar para um cliente. Olá, como vai? Olá, como vai? Tudo bom? Beleza, gente? Bom, vamos conhecer o imóvel? Por favor. O imóvel tem padrão de luxo, 5 quartos, em porcelanato, blindex, e Robson vai incrementando as qualidades do empreendimento. Essa é uma parte da chamada intermediação imobiliária. É uma casa, um sobrado, tipo triplex. Olha, uma sala ampla, muito bem arejada, iluminada. Pô, a iluminação muito bacana. Uma casa bem planejada, alto padrão. O valor? R$1.400.000. A cliente fica encantada com o que vê. Gostei muito da casa, eu queria ela para mim. E ela revela também o que espera quando procura um corretor de imóveis. Eu acho que se a casa tem uma infiltração ou a casa tem algum tipo de problema, o corretor deve ser a pessoa que deve falar, para que a pessoa que compre já esteja sabendo do que realmente ela está comprando. Eu acho que o corretor não deve ver só o lado do dono, do proprietário. Ele tem que ver o lado de quem está comprando também. Ao buscar um corretor, Yáscara cometeu um erro. Não pediu o número do registro do profissional. O risco é igual você procurar uma pessoa para fazer uma cirurgia e essa pessoa não é médico. Ou procurar uma assessoria jurídica e essa pessoa não é um advogado regularmente apto ao exercício da profissão, ou seja, ele não detém os conhecimentos específicos da área. Então, dentro do segmento imobiliário, dentro da corretagem imobiliária, também um profissional, ele é habilitado para fazer essa intermediação. Então ele tem um conhecimento técnico, conhecimento teórico das leis que regem toda a parte de uma negociação, seja de compra, venda, de administração de imóveis. Então esse conhecimento técnico e o fato dele estar registrado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis o habilita a fazer essa intermediação, tendo esse conhecimento específico para fazer a transação. No Brasil, existem 46 mil imobiliárias em atividade, 280 mil corretores na ativa inscritos nos conselhos regionais de corretores de imóveis. No Distrito Federal, existem 13.223 corretores na ativa. É um profissional para 200 moradores. Não é fácil se destacar nesse mercado. A concorrência é grande. O corretor José Sena está pronto para entrar em ação. Olá, boa tarde. Essa é a casa que eu falei para vocês. Vamos lá dar uma olhadinha? Mostrar o triplex em uma das regiões nobres de Brasília não é difícil. O imóvel é bonito e espaçoso. Essa é uma sala, né? Que são 2 ambientes de sala, né? Com uma vista exuberante, maravilhosa. E tem um lavabo que atende as visitas, que é uma parte social. Essa é a parte social da casa. Mas a atribuição do corretor vai muito além de mostrar imóveis, reunir certidões e documentos para viabilizar a transação imobiliária. E nós temos uma pré-venda, que é estudar o produto, né? Ver o perfil de quem está vindo para olhar esse produto. Existe a venda, que já é complicado. O corretor, ele é psicólogo, ele é advogado, ele é médico, ele faz tudo. Agora, difícil mesmo é ganhar os honorários de uma venda de milhões. Além de não ter carteira assinada, nem vínculo empregatício com a imobiliária onde trabalha, o corretor não tem piso salarial, 13º salário no fim de ano e nem fundo de garantia.
Em casos raros, são funcionários de uma imobiliária. Os ganhos mensais de um corretor de imóveis são incertos. A comissão para esse tipo de imóvel, que é o imóvel urbano, ela varia de 6% a 8%. Existe uma prática no mercado, ou seja, um vício de sociedade, em que a boa parte das empresas cobram 5%. Então, a maioria oscila nisso daí. O corretor individual que trabalha só, se ele chegar num cliente para vender, o cliente passar essa casa para ele com exclusividade, ele pode cobrar os 6%. Então, as despesas que ele tem, o inerente da profissão ou dessa transação imobiliária, é por conta dele. Mas essa instabilidade econômica aparente não assusta o corretor José Sena. Quando o profissional ele busca essa informação, essa formação, ele cria o que seria no regime seletista, ele eu criei uma estabilidade na empresa, né? Eu estou aqui há muito tempo, eu não saio. E quando ele tem esse conhecimento, que ele está intrinsecamente ligado ao mercado de um modo geral, ele cria uma estabilidade profissional. Então, o que acontece? O fato de ele ganhar mais um mês ou ganhar menos no outro, também eu coloquei no início da nossa entrevista, chama-se disciplina. Porque se ele sabe se disciplinar, economizar e fazer um investimento a contento, de acordo com aquilo que ele ganha, ele pode garantir o futuro dele dentro de um curto período de tempo. Mas vamos dizer assim, que hoje para a pessoa ter um padrão de vida razoável dentro do que é a realidade do Distrito Federal hoje, eu creio que ele tem que ter uma renda aí, em média acima de R$5.000. Ele pode passar um mês sem vender nada. No outro mês ele recebe uns honorários de R$30.000. Qual foi a média dele? 15 mil. Entendeu? Ele pode passar 3 meses sem vender nada e daqui a pouco ele faz uma venda e recebe 60 mil. Ou ele pode todo mês conseguir uma venda recebendo 10 mil, 5 mil por mês. Isso vai depender exatamente da dedicação, do empenho dele, da força de vontade dele em buscar isso daí. Convidamos o ministro do TST, Hugo Scheuermann, para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Confira. Eu gostaria de saber se a trabalhadora que está de licença maternidade recebe FGTS. A empregadora que está em licença maternidade, durante este período, ela tem direito aos depósitos do Fundo de Garantia. Porque o Fundo de Garantia ele incide em 8% sobre a remuneração do empregado enquanto o contrato de trabalho está em sua plena vigência. Acontece que a lei, em algumas situações, estabelece que o empregado tem direito ao fundo de garantia também em situações em que o contrato está suspenso, quer dizer, em situações em que não há prestação de trabalho, como, por exemplo, a licença maternidade, a licença paternidade, quando o empregado está afastado por auxílio-doença em virtude de acidente de trabalho. Então, são situações em que o contrato não está em plena vigência, porque não há prestação de trabalho, mas há incidência do fundo de garantia. Por quê? Porque a lei assim o prevê. No próximo bloco, a venda de exames admissional e demissional. Saiba o que diz a lei. Não saia daí, a gente volta já. Procedimento sumaríssimo é assunto da súmula número 442 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 442 do TST diz: nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade à orientação jurisprudencial deste tribunal, ante a ausência de previsão no artigo 896, caput 6º da CLT. A referida súmula é, na verdade, um estreitamento da esfera recursal para a terceira instância trabalhista. Diz a referida súmula que só é cabível o recurso de revista quando houver uma afronta à Constituição Federal ou a uma súmula do TST. E no que difere isso do procedimento ordinário? A súmula veta que se faça recurso de revista contra contradições operadas
por orientações jurisprudenciais. Um exame simples, mas obrigatório, previsto na CLT, seja ele admissional ou demissional, é necessário para comprovar o bom estado de saúde físico e mental do funcionário. O problema é quando os exames não são realizados com a precisão que deveriam, ou pior, são fraudados pelos empregados. Veja na reportagem de Rafael Porfírio. O artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê que será obrigatório exame médico por conta do empregador nas condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, na admissão, na demissão e periodicamente. O artigo ele fala o seguinte, que é obrigatório a exigência de que o trabalhador passe por um exame médico ou admissional, ou periódico, ou demissional. E esse exame não há nenhum custo para o empregado. Esse exame é custeado pelo empregador quando contrata o empregado. Então ele paga esse exame para o trabalhador. No exame admissional, o médico do trabalho sempre leva em consideração o estado de saúde do trabalhador com o cargo a ser ocupado. A semiologia ela é o exame clínico, né? É a inspeção, depois a palpação, a ausculta, né? E esse é um exame clínico. A partir disso, o médico pode solicitar exames complementares, que podem ser exames laboratoriais ou de imagem, se ele assim entender necessário, para diagnosticar alguma doença. Vamos supor que durante o exame clínico, na ausculta, ele tenha auscultado algum batimento cardíaco irregular. Ele pode solicitar um eletrocardiograma, um ecocardiograma e até mesmo, se for necessário, a avaliação de um médico especialista, um cardiologista. Mas não foi o que aconteceu com Vitor ao fazer exame admissional para assumir o cargo de analista na empresa de comunicação. Segundo ele, o exame foi apenas um questionário. O atraso foi coisa de 2 horas, assim, né? Um mundo de gente, para chegar lá em 5 minutos a mulher me despachar assim, a doutora, né? Me despachar depois de 5, 6 perguntas. Foi uma coisa bem rápida mesmo. Uma consulta mesmo, uma coisa bem... A mulher acredita muito em mim, né? Porque foi o que baseou ela, o que balizou ela foram as minhas respostas, né? É a forma errada de qualquer tipo de exame médico para qualquer situação em que o médico está atendendo um paciente. Para garantir a integridade física do trabalhador e evitar problemas, a maioria das empresas tem convênios com algumas clínicas de medicina do trabalho. Mesmo com a fiscalização, ainda é possível encontrar pessoas vendendo exames admissionais, o que é irregular. Não perca no próximo bloco. Em pleno século XXI, o trabalho escravo ainda é uma realidade. O que a justiça tem feito, então, para erradicar o problema? A gente volta já. $21 milhões. Este é o número estimado de trabalhadores escravizados no mundo. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho e apontam também que 60% dos trabalhadores resgatados retornam à exploração. Uma triste realidade em pleno século XXI. Apesar disso, o Brasil tem sido referência na implantação de mecanismos de combate ao trabalho escravo. Veja agora na reportagem o que a Justiça do Trabalho brasileira tem feito para tentar erradicar o problema. Escravidão. Um triste capítulo na história do Brasil que surgiu quando o país ainda era colônia de Portugal, no início do século XVI. Milhares de escravos foram trazidos da África para o Brasil e trabalhavam em grandes engenhos e minerações e recebiam em troca trapos de roupa e comida da pior qualidade. Foi somente no final do século XIX, mais precisamente no dia 13 de maio de 1888, que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, promulgação que dava liberdade total aos escravos.
Mesmo em liberdade, a grande maioria possuía dificuldade em arrumar um emprego formal, por não terem uma educação profissional adequada e principalmente pelo preconceito étnico. Os novos libertos muitas vezes acabavam trabalhando no mesmo ofício que tinham quando eram escravos. Mais de um século se passou, porém a realidade não é muito diferente. No Brasil, ainda encontram-se pessoas que são submetidas a este tipo de trabalho, tanto em meios rurais quanto urbanos. O Tribunal Superior do Trabalho e a Justiça Brasileira trabalham para pôr um fim à exploração, garantindo que todos tenham seus direitos assegurados, como manda a consolidação das leis do trabalho e a Constituição Federal. As formas contemporâneas de escravidão, elas adotam em cada lugar, seja em cada região do Brasil ou mesmo dentro de cada país, né, características diferentes de acordo com as realidades. Mas é sempre uma forma de você manter alguém preso, né, trabalhando para você, né, e numa situação que é considerada desumana. Na década de 1990, o governo federal assumiu perante todo o país e a Organização Internacional do Trabalho que a escravidão ainda existia no Brasil, mas prometeu combater este tipo de prática. Em 2003, foi promulgado o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que em 2008 já contava com a sua segunda edição. Eu participei ativamente da elaboração dos dois planos. Do primeiro, até de forma ainda mais intensa. Eu era o coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo, do Ministério Público do Trabalho, e nós, com várias outras entidades, veja sempre o poder do trabalho articulado, né? Nós pensamos em ações para erradicar o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Do primeiro plano, pelo menos 70% das ações previstas foram executadas. O que ficou, principalmente, a ser executado, e por conta disso retorna no segundo plano, né, é a ação preventiva. Os planos nada mais fazem do que estabelecer e fixar diretrizes, né, obrigações para que cada instituição pública ou privada cumpra, a fim de que, ao final de um determinado prazo, né, nós possamos medir, vamos dizer assim, mensurar em que ponto estamos e em que avançamos. Por isso o segundo plano veio exatamente a partir de um levantamento do que foi cumprido no primeiro plano e novas diretrizes foram traçadas. Tudo com o objetivo de que, ao final de um período, o trabalho escravo seja disseminado na nossa sociedade. O trabalho escravo está presente em diversos segmentos na zona rural. 95% das pessoas submetidas à mão de obra ilegal são do sexo masculino. As atividades rurais exigem força física. Por isso, os aliciadores procuram por homens que são tradicionalmente migrantes, que deixaram suas casas com destino à região de expansão agrícola. Recentemente, a presença de trabalho escravo é verificada também em centros urbanos, especialmente na indústria têxtil, na construção civil e no mercado do sexo. Podemos destacar os imigrantes latino-americanos, como bolivianos, paraguaios e peruanos, por encabeçarem a lista de exploração nas grandes cidades. Parte deste contingente vive em situação irregular no país, o que os torna mais vulneráveis à exploração e são submetidos ao trabalho escravo e até ao tráfico de pessoas. No meio rural é muito comum trabalhadores. Já houve casos de trabalhadores no setor da laranja, no setor da carvoaria, no setor da plantação de chá, no setor das resineiras. Existem, todo tipo de lavoura comporta trabalho escravo. No meio urbano, inicialmente nós tínhamos aí uma atuação e uma evidência no meio do setor de vestuário, né, nas oficinas de costuras de fundo de quintal. E atualmente nós estamos também aí com os casos de trabalhadores na área da construção civil. Atualmente, há registros de mão de obra ilegal em todos os estados brasileiros. E para combater este tipo de crime, a Justiça tem centrado seus esforços especialmente na fiscalização, que é feita por auditores do trabalho, procuradores, policiais rodoviários e federais. Então, na verdade, como ocorre? Através de denúncias que chegam até o Ministério do Trabalho e Emprego ou até mesmo no Ministério Público do Trabalho, é marcada então uma visita em loco e são acionados todas essas entidades nessa força-tarefa.
O responsável por submeter os trabalhadores a estas condições pode pegar de 2 a 8 anos de prisão, de acordo com o artigo 149 do Código Penal, além de responder a processos criminais, trabalhistas e administrativos. Essa lista suja, mais precisamente o cadastro de empregadores infratores, é uma identificação, né, e uma publicização daquelas pessoas que estão envolvidas nessa rede de exploração. Então são pessoas físicas ou jurídicas flagradas, mantendo o trabalhador em condição análoga de escravo, e o Ministério do Trabalho e Emprego, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, publica essa lista. Então, no momento em que essa lista é publicada, nós temos a identificação para o grande público, né, para a sociedade como um todo, daquelas pessoas físicas e jurídicas que estão explorando os trabalhadores, mantendo os trabalhadores em condição análoga de escravo. O Tribunal Superior do Trabalho está cada vez mais atuante no combate às atividades análogas à escravidão. Tudo para manter cada vez mais digno o ambiente de trabalho. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!